Olá, minha gente! Eu sou Tatiana, enfermeira e crocheteira dona da Lumel Crochê, e este aqui é o meu canal. Se você está chegando por agora, seja muito bem-vindo a esta comunidade. Não deixe de se inscrever e já deixe seu like aí no início do vídeo, que é para você não se esquecer depois. E se você está comigo desde o início, muito obrigada pela sua companhia. Hoje eu vim trazer para vocês os resultados do último evento que eu participei. E esse vídeo vai ser um vídeo breve, acredito eu, porque eu só vou contar para vocês os valores. Eu uso o meu celular como maquininha durante os eventos. E eu não tenho câmera ainda, então eu não consigo fazer aquele vlog de mercado, que eu simplesmente amo acompanhar. Vejo várias crocheteiras fazendo vlog de mercado, que na verdade fala mercado porque eu vejo os vlogs gringos, né? Elas falam vlog de mercado, mas seria vlog de feira. Eu estou com o objetivo de juntar uma grana. Acho que eu já contei isso pra vocês em algum vídeo. Primeiro, para trocar de computador, porque meu computador tá muito ruim. E segundo, para comprar uma câmera, porque aí eu acho que os meus conteúdos vão dar um salto, vão ficar muito melhor. Mas enquanto isso não acontece, eu vou fazendo o que dá com o que eu tenho. E aí, hoje eu vim trazer para vocês o saldo, né? Como que foi o evento, tudo que eu vendi, quanto eu vendi, quanto eu tive de lucro, quanto que foi o meu salário. Enfim, eu acho que vai ser muito legal. E eu já vou dar um spoiler, que eu acho que eu já dei esse spoiler no vídeo anterior, que esse foi o meu melhor evento até agora. Esse mês de agosto foi o mês que eu comecei a, de fato, fazer o meu... como é que eu posso dizer? Tocar o meu pequeno negócio de crochê. E esse foi o meu terceiro evento, se eu não me engano. O primeiro foi a parada LGBT, aí o segundo foi a festa junina, que foi em agosto, né? Mas a festa junina que teve aqui no meu bairro, e esse foi o terceiro evento, que foi o evento de exposição de carros do Marte Minas. Então, foi o meu melhor evento até agora. Eu não esperava tanto, sendo muito sincera. Na a época do mês, né? Final de mês, as pessoas têm pouco dinheiro. É um lugar que eu não tinha ido, eu não cheguei a conhecer. Era o estacionamento de um supermercado. Eu não tinha grandes expectativas. É claro, eu queria vender, né? Mas eu não tinha grandes expectativas e eu fiquei muito surpresa com todos os valores que foram conquistados. Então, eu acho que eu vou começar a fazer um crochêzinho aqui com vocês. Eu tô me preparando para o próximo evento que eu vou ter no final de semana agora. Na verdade, serão dois eventos, né? E aí estou me preparando para eles. E recebi duas encomendas também. Aí eu vou fazer o meu Homem-Aranhazinho, que é a peça assim, gente. Inclusive, esse Homem-Aranha, eu vou contar para vocês a história dele. Alguém me mandou essa proposta de Homem-Aranha no Instagram e falou: olha, que bonitinho, você podia testar nas suas feiras. Aí eu fiz um Homem-Aranha. Eu acho que eu mostrei pra vocês também, e eu fiquei até na dúvida se eu deveria fazer mais ou não. Deixa eu só contar aqui. Um, dois, três. E aí, foi uma peça que foi uma peça pequena, mas foi uma peça que ficou cara porque tô usando fio amigurumi, que é um fio pequeno, a agulha de número 3 e 1 hora e 40 minutos para poder fazer cada peça. E aí eu perguntei para vocês o que vocês achavam, né? Se eu deveria fazer um segundo Homem-Aranha, porque eu calculei o valor de R$ 50 para a venda dele. E aí uma pessoa comentou que eu deveria fazer um segundo e meu marido me deu a ideia de que seria interessante ter um segundo, porque vai que aparecesse uma família com duas crianças e as duas crianças que quisessem o Homem-Aranha. Se tivesse só um, muito possivelmente eu não ia conseguir vender. Acabei fazendo dois Homens-Aranha e, gente, foram, tipo, uma das primeiras peças que eu vendi. Eu vendi um em seguida, porque aí eu fiz a venda pra moça, aí mostrei pra ela como que ela poderia brincar com o Homem-Aranha. Ela achou sensacional a ideia de jogar o Homem-Aranha assim, né? Em seguida, assim, passou, sei lá, 10 minutos, veio uma outra pessoa, né, você tem um Homem-Aranha ainda? Porque eu vi a moça ali brincando, eu quero um Homem-Aranha. E aí vendi. E se eu tivesse feito mais, eu teria vendido mais, porque aí depois vieram os irmãos dessa primeira moça que comprou e eram mais dois. Ou seja, é uma peça que eu não estava muito confiante, mas que vendeu bem. Aí, o que que acontece, gente? O evento. Sobre o evento em si, tá? Nós já vamos chegar nos valores, mas deixa eu fazer uma introdução aqui primeiro. O evento foi no estacionamento
do supermercado Marte Minas. Eu fui convidada para expor lá, então eu não paguei nenhuma taxa. O evento começou às 10 da manhã e terminou às 4 da tarde. Eu cheguei lá às 9 para poder fazer a montagem. Inclusive, o lugar que eu fiquei, eu achei que foi um lugar sensacional. Foi perto da porta de entrada do supermercado. O sol que começou a bater lá foi no finalzinho, assim, faltando meia hora para acabar o expediente lá. Começou a bater um solzinho, então não me atrapalhou. Era um local coberto. A única coisa que teve um pouquinho foi um pouquinho de vento. E aí, algumas coisas da minha mesa que são um pouco molengas, digamos assim, eu tive que improvisar. Mas foi bem pouquinho também, então não tive nenhum problema. Então, todo mundo que passava, a maioria das pessoas que chegavam no supermercado, passavam por mim. E aí, isso foi muito bom. O Sidney foi comigo, ele me ajudou. E aí, eu vou deixar algumas imagens passando aí para vocês. Quando eu cheguei lá, aí eu cheguei e conversei com a pessoa, né, com quem eu já estava falando por mensagem, perguntando onde eu poderia montar a mesa e tudo. Aí ela me mostrou, peguei as coisas e comecei a montar a mesa. Quando eu comecei a colocar os bichinhos em cima da mesa, essa pessoa já veio, nossa, que linda, elogiando e tal. E nisso já vieram outras pessoas. Então, antes de terminar de montar a mesa, eu já tinha feito venda. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito satisfeita. Fiquei muito grata. Porque realmente superou todas as minhas expectativas e eu realmente não estava esperando. Fiquei muito. Sabe quando você não acredita? Quando eu peguei para ver os valores, que eu fui somar, né? Que eu fui contabilizar tudo, eu não acreditava. De verdade, eu não acreditava. Mas enfim, vamos parar de enrolar, porque eu sei que vocês querem saber os valores. E aí eu vou falar cada peça que eu vendi, vou deixar uma fotinha para vocês, porque eu tenho foto de todo mundo, não exatamente os que foram vendidos, mas eu tenho foto dos meus bichinhos. Então, vou deixar fotinha passando aqui para vocês. Os valores eu já falei para vocês no vídeo anterior, então se você tiver curiosidade de saber o valor de cada peça, você pode voltar lá. Aqui eu vou falar só o geralzão para vocês, tá bom? Então, eu vendi um chaveiro de abelha, e esse foi um. Inclusive, gente, os meus chaveiros de abelha, as primeiras peças que eu fiz foram os chaveiros de abelha e pintinho de chapéu pequenininho. E aí, quando eu levei pro meu trabalho, né? Eu estava trabalhando como enfermeira, e levei e mostrei meus colegas. Eu tive que refazer chaveiro de abelha e chaveiro de pintinho, porque as pessoas estavam, inclusive, brigando. Não, eu quero pintinho com chapéu tal. Não, mas esse eu peguei primeiro. E as pessoas estavam brigando pelo chaveiro de pintinho e chaveiro de abelha. Eu tive que refazer. Essa nova etapa, que é no ambiente externo, evento, essas coisas, eles não estão sendo interessantes para vender. Inclusive, eu acho que eu não vou repor chaveiro. O pintinho, de fato, como eu já tenho esse pintinho aqui, eu vou mostrar eles mais detalhados para vocês no próximo vídeo, que é o vídeo de preparo, né, pro próximo evento. Como eu tenho esse pintinho aqui, que é um pintinho muito bonitinho, de chapéu, e ele é um pouquinho mais caro, as pessoas super gostam dele, aí eu desisti de fazer o outro menor. Eu tinha pensado em colocar ele dentro do ovo para poder valorizar um pouquinho mais, mas ele me dá mais trabalho, então o que eu tenho, se eu vender, vendeu, se não vender, eu vou deixar de brinde para os clientes que fizerem encomenda comigo. E aí, então, assim, não tá vendendo. Eu vendi uma abelha só, e aí eu vou deixar essas que eu já tenho, vou sempre levar até acabar. E quando acabar, eu tô pensando se eu reponho. Eu acho que eu não vou repor, porque não vende. Demora muito a sair. Vamos lá. Vendi também duas galinhas, o que me surpreendeu bastante, porque as galinhas também estão custando a sair. Eu não sei se é o tamanho delas, se são as cores, mas vendi duas galinhas. Vendi dois cogumelos. Eu tinha contado pra vocês que eles não vendiam por nada. Aí reduzi o valor deles e vendi dois. E eu fiquei muito feliz porque agora eu só tenho três. E é uma outra peça que eu penso em não repor também depois. Vendi dois chaveiros de fruta. E aí foi o de morango e o de cerejinha. O que eu achei sensacional também, porque foi uma novidade, né, que eu testei. O Pikachu vendeu, gente. Pikachu vendeu. Eu fiquei muito feliz quando o Pikachu vendeu. Eu nem acreditei que o Pikachu tinha sido vendido. A moça chegou e falou: o Pikachu pegou e levou. Fiquei muito feliz que o Pikachu vendeu. Não sei. Tô pensando se eu faço ele de novo pra ter, mas eu não sei. Tô pensando ainda. Eu coloquei pinguim aqui e a foto vai mostrar um pinguim também. Mas o que aconteceu? Teve uma moça que se interessou por esse pinguim. Aí ela pagou por ele. Eu coloquei na sacolinha e ela tava levando.
Daí ela perguntou pra mim se eu sabia fazer coruja. E aí eu olhei bem pra receita do pinguim e pensei, consigo, né? Eu aumento a mancha do rostinho, faço até a barriguinha, consigo fazer. Ela falou assim: ah, então eu quero devolver esse pinguim e eu queria uma coruja, você consegue fazer? Porque aí na hora que eu tava fazendo, eu fiz algumas encomendas na hora também, peças pequenas. Ah, faço. E aí ela falou: ah, eu quero a coruja porque eu quero dar de presente pra minha mãe. E aí, beleza, aí tudo bem. Peguei a linha, mostrei as cores que eu tinha, ela escolheu a cor que ela queria e tal. E comecei a fazer, tô ali fazendo. E nisso, ela foi e falou: vou ali almoçar e volto. Aí ela foi, só que eu não consigo fazer as peças na mesma velocidade que eu consigo fazer em casa, porque lá o tempo todo eu parava pra atender alguém que chegava na mesa, pra responder alguma dúvida, fazer alguma venda. Graças a Deus que foi assim. Mas eu não consegui fazer, porque eu pedi pra ela 30, 40 minutos. Aí ela retornou depois, e eu ainda tava iniciando. Falei, ó, tô começando agora e tal. Escutei ela falando no telefone que ela já tinha largado o serviço, que ela só tava esperando o chaveiro dela ficar pronto. E aí comecei, gente, deu uma pressão muito grande em mim, porque aí ela ficou do meu lado ali esperando e eu fazendo e tal. Aí chegava pessoas, eu atendi, tarará. E aí comecei a pensar dentro de mim, não fica pressionada, faz seu tempo. E se ela tá esperando é porque ela quer. E fui fazendo e tal, fiz. Aí na hora que eu fui fazer as orelhas da coruja, que a orelha da coruja é uma orelha mais pontuda, não consegui acertar. Desmanchei 2 vezes a orelha. Por fim, eu tava quase desistindo de fazer a orelha. Mas aí consegui acertar a orelha e entreguei pra ela. Então foi tipo um rolê. Essa coruja. Mas gostei de fazer. Eu acho que eu não faria assim. Eu não sei. Eu não gostei muito porque a orelha é uma coisa que eu gastei um pouco mais de tempo para poder fazer. Se fosse só o pinguim, eu tinha gastado menos tempo, entendeu? Mas enfim, vendi o mesmo valor do pinguim, então coloquei aqui como pinguim, porque eu não tenho a aba coruja na minha planilha. Vendi um ursinho, aqueles que são receita minha, que eu contei pra vocês que eu vou me organizar pra ensinar vocês. Vendi um T-Rex bebê. Vendi 2 gatos bolinha. E aí, esses eu vou até repor cores parecidas com as que foram vendidas. Vendi 2 triceratopos. Vendi um patinho fantasia com chapéu de coelhinho. 2 capivaras de mochila, os 2 Homem-Aranha que eu levei, vendi o dragão. E, gente, o dragão também foi muito legal. Porque o que que acontece? Eu tinha um dragão verde, foi o primeiro dragão que eu fiz, e depois eu fiz um dragão roxo com branco. E aí, deixei na mesa e tal, já tava quase encerrando também, chegou uma mãe com uma menininha, elas olharam, a mãe elogiou tudo e foi embora. E aí depois elas voltaram com a avó da criança. E a avó da criança falou assim: pode escolher o que você quer. E a menina escolheu o dragão roxo, gente. Eu fiquei que não me aguentava, meu coração começou a disparar. Aí a mãe da menina falou assim: não, minha filha, esse daí é muito caro, escolhe outra coisa. Aí a menina pegou um gato bolão. Ah, então eu quero esse gatinho. Aí a avó falou assim: mas você gostou desse gatinho? Aí a menina falou: não, vovó, é porque esse aqui é caro. Aí a avó falou: não, pode pegar e levar. E aí levou o dragão. E a menina saiu brincando com o dragão assim, gente. Coisa mais fofa. Foi ótimo. Fiquei muito feliz em vender esse dragão. E aí eu tô até refazendo, né? Pra poder repor lá no meu estoque. Mas eu fiquei muito feliz que vendeu, principalmente porque vendeu pra uma menina. Porque geralmente os pais têm essa coisa, né? De achar que brinquedo de menina é de um jeito, brinquedo de menina é de outro jeito. E aí eu fiquei muito, muito, muito feliz. Vendi meu urso marrom. E meu urso marrom foi vendido antes do evento. O que acontece? A pessoa entrou em contato comigo, porque o filhinho dele gostou do urso marrom. E aí perguntou se estava disponível. Eu falei que sim. Foi na noite antes do evento. E aí, a criança falou que queria, na verdade, você perguntou se eu podia fazer, na verdade, um urso azul com 2 tons de azul. Determinada parte azul claro, determinada parte azul escuro. Eu falei, posso fazer sim, só que eu não consigo te entregar amanhã. Preciso de alguns dias, aí combinamos. Beleza, beleza. No dia seguinte, eu estava me organizando para sair de casa e eles me mandaram mensagem bem cedinho. Olha, se o urso marrom estiver disponível, a gente vai querer ele, porque o fulano não quer esperar o outro ficar pronto. Aí eu fiquei muito feliz. Então meu urso marrom foi vendido. Ele nem chegou no evento, na verdade. Ele foi comigo, mas ele já estava embalado, porque depois do evento eu fiz a entrega. E vendi também 5 pintinhos de chapéu. E pintinho de chapéu, eu sei que se eu tivesse mais, eu teria vendido mais. E 3 eu fiz na hora lá.
3 dos 5 que foram vendidos eu fiz na hora, porque eu não consegui fazer pintinho de chapéu antes, por conta daquela história das linhas que não chegaram, né? E aí não consegui fazer. E aí os 2 que eu levei foram vendidos super rápidos. Uma moça me encomendou na hora, e aí eu fiz mais 2 depois de encomenda também. Então, no total, eu vendi 27 peças. No total, eu vendi 27 peças, o que totalizou um valor de... Me totalizou um valor de R$ 875. Juro! Eu fiquei, assim, muito empolgada. Fiquei muito feliz com o valor. E aí eu até fiz aqui uma separação de acordo com o tempo que eu levei para fazer as peças. Eu separei o que seria o meu salário, o meu lucro e o valor que seria a cobertura dos materiais e custos fixos, né? Que seriam as linhas, os olhinhos com travo, enchimento, embalagem e tudo. E aí, desses R$ 875, o meu salário equivale a R$ 314,50. E aí, gente, o salário é um rolê, porque eu fiz um cálculo pensando em quanto eu gostaria de ganhar por mês e quanto tempo eu costumo trabalhar por dia, dividir esse tanto. Fiz um cálculo, tá? Não vou saber explicar para vocês agora, não. Só que eu sei o valor da minha hora trabalhada. Então, para você saber o valor do seu salário, você precisa saber o valor da sua hora trabalhada. Tem muita gente aqui no YouTube que explica sobre isso, mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando como eu cheguei no meu valor, tá? Aí eu posso explicar para vocês, mas aí vocês comentem aqui, porque como é um conteúdo muito específico, eu acho que tem que ter audiência para isso, né? Então, se vocês quiserem, comentem aqui que eu trago esse material, esse vídeo para vocês. O meu lucro em cima desse valor de R$ 875 foi de R$ 262,50, o que também foi um valor muito bom. Esse lucro é um valor tipo que eu guardo, né, para poder reinvestir na minha loja. Então, eu comprei mesa, eu comprei cadeira de camping, eu comprei expositores. Esse valor do lucro é o valor que a gente usa para reinvestir, né? E o material mais custos fixos, R$ 298, que inclusive coincidiu com o valor de reposição de linha que eu fiz esse mês. Vocês acreditam? Incrível, né? Então, assim, eu tô muito feliz com o resultado. Eu tenho expectativas boas dos próximos dias, dos próximos eventos. Eu sei que vai ter um momento que as vacas não vão ser tão gordas. E eu estou preparando meu psicológico para isso. Mas eu entreguei muito cartãozinho de visita nesse evento. Muitas pessoas gostaram da ideia de personalizar o pet, porque o que que eu fiz? Eu vou deixar uma imagem para vocês. Eu fiz a Mel de crochê, né? Acredito que eu tenha mostrado pra vocês em algum vídeo. E aí eu revelei uma fotinha da Mel, coloquei no porta-retrato, coloquei uma plaquinha, escrito personalize seu pet e a Melzinha do lado. Então as pessoas chegaram e falaram, você consegue fazer, eu pedi pra você fazer o fulano, Beltano. Aí entreguei vários cartõezinhos de visita. Até hoje, quarta-feira, eu não tive nenhum contato, né? Mas várias pessoas têm meu contato. Imagino que pode ser que estejam esperando virar um mês e tarará. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu até postei lá no meu Instagram, né? Porque o meu Instagram hoje é a minha principal rede social. E aí eu me comunico muito com vocês por lá. E aí eu já postei esse saldo lá também pra vocês. E uma coisa que eu fiquei pensando é que às vezes tem pessoas que falam que quando as coisas começam a dar muito certo, é bom a gente não ficar falando, não ficar divulgando. Por causa dessas coisas de crença, né? O gordo, inveja, tarará, tarará, tarará. Mas, gente, eu comecei o projeto, né? Comecei essa série Tentando Viver do Meu Crochê, que é a série que tá lá no meu Instagram, justamente para mostrar para vocês o que tá dando certo, o que tá dando errado. Eu mostrei quando deu errado, eu mostrei quando deu minimamente certo, e por que que agora que eu tô muito feliz com o resultado, eu não vou mostrar. Eu acho que quando a gente coloca boa intenção nas coisas, que a gente se dedica, que a gente tá correndo atrás, essas coisas negativas que vêm do lado externo, elas não atrapalham a gente. Então, eu fico muito feliz de compartilhar com vocês, que seja um incentivo para você que está aí pensando se vale a pena investir no seu negócio. Tente, pelo menos, coloca a cara a tapa, vá atrás, tenta encontrar a rede de apoio, tenta fazer contato com as pessoas. Contato ajuda demais da conta, tá? Contato ajuda muito. E vai, tenta. Se não der certo, pelo menos você tentou. Mas tem que tentar, né? E é isso, gente. Ó,
Queria agradecer vocês por estarem acompanhando, tá? Não deixem de se inscrever no canal. Eu vejo o YouTube, ele me entrega algumas métricas, e aí tem muita gente que me assiste com frequência e não se inscreveu ainda. Então, assim, se você é uma dessas pessoas, não custa nada para você se inscrever no canal, mas para mim faz toda a diferença, porque cada pessoa nova que chega aqui é uma conquista muito grande e a gente cresce a nossa rede, né, a nossa comunidade também de crocheteiros aí nessa internet. Curte o vídeo, que é para o YouTube entender que é um vídeo legal e recomendar para outras pessoas. Muita gente assiste e não curte, e aí eu não sei se é porque não gostou ou se é porque se esqueceu. Se for o caso de você ter se esquecido, já curte de uma vez, que é para não esquecer. E se é porque você não gostou, me conta nos comentários porque é que não gostou do vídeo, porque aí eu tento melhorar para os próximos, tá? Então é isso, gente. Eu vou continuar, porque eu tô gravando dois vlogs ao mesmo tempo, né? Tô gravando esse vídeo aqui e tô gravando o outro do preparo do evento. E aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!